Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas do canal Silvia Nascimento. Como você está? Espero que você esteja bem, maravilhosamente bem, né? Eu estou linda, maravilhosa, rica de saúde, de amor, de dinheiro, de felicidade, principalmente estar aqui com você. Mas o que é riqueza para você, né? Para mim é estar aqui com você. Esta alegria imensa de te reencontrar, né? De estarmos juntas, juntos novamente. Que bom estar aqui, né? Aonde às vezes algumas pessoas não podem estar de corpo presente, nós estamos das duas formas, né? Um ser espiritual e um corpo. Lindo e maravilhoso, concordam? Boa noite. Aí, meu povo já chegou. Boa noite, riqueza é te ouvir, tá vendo, gente? Que lindeza. Riqueza é ter você aqui. Gil, Jéssica, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos convidar as pessoas aí no direct. Hoje nós vamos falar, gente, de algo maravilhoso, né? Eu sou suspeita a falar para vocês sobre constelação familiar, porque realmente ela é surpreendente. Quem experimenta, apaixona. Simples assim. Quem experimenta a constelação, apaixona. Oi, Flávia, lindona. Fé inabalável, minha querida. Gratidão, viu? Você compartilhou a live comigo do jeitinho que eu ensino vocês. E eu entrei na live aí do seu convidado. E foi ótimo. Falamos sobre fé inabalável e é isso aí. Gratidão por compartilhar, viu, Flávia? Oi, Bruna, lindona. Seja bem-vinda. Então, quando eu peço para vocês, vamos compartilhar, né? Compartilhar felicidade, compartilhar fé, compartilhar amor, compartilhar conteúdo, compartilhar a vida, né? Jane, Filomena, olha que lindeza vocês. A minha riqueza é estar aqui com vocês, é isso aí. Né? Estou em local novo aqui, saí de um endereço, estou em outro, ainda estou organizando aqui as iluminações do cenário. A luz está refletindo um pouco aqui na minha vidraça, aqui no meu óculos. Está tudo bem. Oi, Liliane, lindona, seja bem-vinda. Vamos falar de constelação. Você que está aqui, todos vocês aqui, tem alguém aqui que nunca fez uma constelação familiar, que gostaria de entender um pouco melhor? Que gostaria de fazer qualquer pergunta? Não existe pergunta bonita, não existe feia, não existe, né? Eu nem vou mencionar o seu nome caso você não queira. Patrícia, Aline, oh, gente, amo vocês até depois do fim. Jandira, lindona. Tá, Filomena, o nosso leão está aqui. Esse é o nosso leão da força, né? Então você que nunca fez uma constelação, me faça uma pergunta. Você tem algum amigo, alguma amiga que você já divulgou algum material de constelação? Ou você fez algum comentário? A pessoa falou assim, mas o que é isso? Né? Ou então a pessoa falou assim, isso aí eu não quero não, isso é trem de espiritismo, isso é macumbaria, isso é feitiçaria. Tudo com ira, né? Isso, vamos compartilhar a felicidade. Então, você já teve dificuldade em explicar o que é a constelação familiar para alguém? Fala para mim aí, conversa comigo, vai. Eu amo live por isso, porque vocês estão aqui comigo, é uma energia que nós trocamos aqui de conhecimento, de participação. Né, uma lindona? Seja bem-vinda. Beth, estava esperando você. Amanhã é nosso dia, hein, Beth? Bora constelar. Pão de queijo primeiro, é claro, né, gente? Então, gente, o tema hoje, o que a constelação resolve? Vocês que estão aqui, muitos de vocês aqui são meus alunos, alunas, muitos de vocês já são meus clientes. Então me fala, você que já fez constelação, o que a constelação familiar resolveu na sua vida? Oi, Renata, lindona. Bora, Beth, manhã nozes. Então, isso, Gil, é isso mesmo. Muitos pensam que é coisa de seita. Seita é uma religião denominada religião, mas é algo espiritual que
que é secreto. Então é uma seita, é algo fechado. Não vou dar nomes aqui, né? Então, o que resolveu na sua vida? Quando que você fez a constelação? Se foi comigo, se foi com outro profissional? Não vamos falar mal de ninguém, né, gente? E nem de mim, vocês não falam não, tá? Ai, Senhor. Filomena, resolveu tudo. Tudo o quê? O que você esperava da constelação? Qual foi a sua expectativa? De repente você foi com uma expectativa e chegou lá, foi outra coisa. Ou então você foi com um tema, chegou lá, a consteladora deu para você uma contextualização e você não agradou. Como foi? Você fez com pessoas representando, fez de forma individual, com bonecos, na água, fora da água? Como que foi? Renata, conversei com a Patrícia e achei muito interessante. Gratidão, Renata. Eu já tive sim, mas hoje não. Não tive dúvidas, hoje não. Muito bem. Gil, aprendi a honrar meus antepassados. Aprendi que sou pequena diante dos meus pais. É isso, Gil. Olha que maravilha, gente, a participação de vocês. Flávia Lindona, você já fez constelação? Fala pra mim, você já ouviu falar? Né? Ou você tá aqui só pela minha beleza? Claro que conta, né, gente? Fica o dia inteirinho arrumando o cabelinho. Né? Então, fala pra mim. Quando você chegou pela primeira vez num processo terapêutico de constelação, você foi assim com receio? Você foi com medo? Qual foi a sua questão, se você quiser falar? E você chegou a um resultado legal? Aprendi sobre as justiças. Legal. Ó, diferente esse termo, hein? Lu, seja bem-vinda, lindona. Constelação familiar, o que é isso, gente? Isso, Jane, aprendi qual é o meu lugar na família, no meu sistema familiar. Que maravilha, é isso. É isso. Beth, aprendi meu lugar na família, que precisa contar os irmãos também falecidos. Yes, gente, vocês são demais! Vocês são demais, gente, amo vocês. Então, vocês já tentaram explicar o que é a constelação, o que acontece para alguém e vocês tiveram dificuldade? Fala pra mim, gente, é difícil até pro terapeuta às vezes. Francislene, seja bem-vinda, lindona. Terapia gratuita, online, olha que linda, ao vivo e a cores. Aprendi que tem que honrar todos os antepassados, isso. Aprendi sobre a ética, moral e justiça no processo terapêutico da constelação familiar. É isso, gente, esse povo, meus alunos. Essa de ética, moral e justiça são meus alunos do curso que eu criei e desenvolvi. Ética sistêmica. E como compilar isso, como encaixar, como desenvolver isso junto com a constelação sistêmica. Gente, é muita maravilha. Descobri qual é realmente o meu lugar dentro da minha família, porque eu não sabia. Isso aí, Filomena. Ô, Filomena, me diz uma coisa. Vocês que estão falando aí que descobriu o lugar na família, qual foi a diferença em descobrir o lugar e não saber qual é o lugar na família? O que mudou na vida de vocês? Eu tenho dificuldade ainda, pois quero ser juiz da família. É, Beth, nós está grudado de novo, é nós de novo. Você vai sair desse lugar que você não é juiz, você é engenheira. Patrícia, fiz com a Silvia Nascimento e me ajudou a encontrar o meu lugar e conhecer pessoal, e me conhecer pessoal e profissionalmente. Ei, Patrícia, lindona. Ai, Beth, amei. Ainda quero ser juiz da família, amei, Beth. Você é lindona demais. Adoro essa sinceridade, gente. Porque Silvia é sincera. Se você não é sincero com o seu terapeuta, você vai ser com quem? Agora aqui ao vivo, vocês é demais. Vocês é demais. Gil, aprendi a agradecer ao sair de um grupo do qual faço parte. Olha, que maravilha. Crisla, é isso? Seja bem-vinda, amada. Estamos fazendo terapia ao vivo aqui, terapia sistêmica de constelação. Bora lá. Estou no processo. Peraí. Estou no processo. Assustei ao saber que tenho que descer do salto. Assustada até hoje. Jandira, você é ótima, lindona. Quero deixar de resolver todos os problemas da família e amigos. É isso aí, minha querida. É nóis, Patrícia. Aprendi a não julgar o próximo.
Não só tentei explicar a constelação, e sim levar muitos dos meus familiares a passarem por esse processo. Eu fui a primeira a conhecer a constelação. Ei, Jane, eu sei, você é lindona demais. Jane, voltei pro meu apartamento onde nós nos conhecemos pela primeira vez. Olha que lindo isso. O que pandemia não faz, né, gente? Tira a gente de um lugar para o outro, traz lá pra cá, mas viva. Muito saudável, graças a Deus. Pelo menos eu descobri que não sou eu que devo cuidar dos meus pais e também minhas irmãs. Yes. É isso, gente. É isso. Olha que lindo vocês. Então veja bem, vamos lá. Quem quiser continuar falando, pode falar aqui. Quem nunca viu constelação que está aqui, né? E que talvez vai ver essa live gravada, então vamos aos conteúdos teóricos, né? E vocês divinamente estão aqui me ajudando a fazer essa constelação, essa live, né? Que não deixa de ser um movimento sistêmico. Aprendi também que não devo o quê, Patrícia? Não entendi. Aprendi também que não devo mandar nos meus pais. Ei, gente, isso é importante, hein? Isso é muito importante. Gil, nossa, muitos aprendizados, é isso mesmo, Gil, é difícil até de descrever. Que maravilha, qualquer dia irei tomar um café com você, que traz o pão de queijo que o café eu faço. Sem açúcar. Isso aí, gente. Que linda vocês. Um brinde à vida. Gente, vamos lá. Constelação não tem nada a ver com astrologia, não tem a ver com signo, né? Como as pessoas às vezes perguntam. Constelação tem a ver com as estrelas, com signo, com astrologia? Não, não tem, né? O lindo disso é que a constelação, ela é difícil de explicar às vezes, porque ela é uma vivência, né? É você vivenciar aquilo que está emergindo ali, que tem uma resposta para alguma pergunta que você tem. Vejo que não sou somente eu como general. Não, Beth, fica tranquila que você não é a única cocada do deserto, não, amada. Pode ficar tranquila. Leonie, amada, como foi sua constelação de sábado? Como você está no curso de Mente Rica Express? Gente, o que eu prometo eu cumpro. Fechamos o nosso ciclo aí da Jornada Mente Rica com o curso Mente Rica Express. Vários alunos e no último dia na entrega, né, uma constelação em grupo, destravando o dinheiro. E é isso aí, Beto, pode ficar tranquila, amada, tem mais gente aí nessa fila. Pode ficar tranquila, amada, tranquila e fria, mas nós vamos dar um jeito nisso. Aliás, né, Beto, você já melhorou muito, não já? Eu tenho certeza. Vamos lá no nosso próximo processo, né? Leonie, só alegria e leveza. Gratidão, minha querida, é isso mesmo. Então, constelação familiar, ela é uma vivência onde você experimenta o movimento da alma. O criador dela chama Bert Hellinger. Ele é da Alemanha e ele foi para a África do Sul dar início à religião católica. Ele era padre por 16 anos e foi para a África do Sul, na tribo dos Zulus. E lá tinha uma tribo que ele percebeu que era diferente. Ele falou, gente, mas aquela tribo ali ela é harmoniosa, ela não tem conflitos. E ele foi estudar. Quando ele chegou lá, ele ficou lá um período e começou a observar. Então, quando eu falo para vocês, sejam cientistas, não aceitem tudo como uma vaquinha de presépio. É assim, tudo bem que é assim que Deus quis. Ok, sempre Deus está certo. Deus está certo em tudo, né? Então as coisas acontecem de acordo com o que Ele quer mesmo, mas Ele deixou para nós o livre-arbítrio, né? Que nós mal sabemos o que fazer com esse negócio, né? Mas tudo bem. Então, quando nós vivenciamos a constelação, nós precisamos observar quem e o que está presente nesse movimento de harmonia familiar. O que pode ser a causa de alguns conflitos que nós às vezes paramos para pensar assim, poxa, por que eu tenho um conflito talvez com a minha mãe? Porque nós não combinamos. Por que eu tenho um conflito com o meu pai que às vezes não percebo? Por quê? Por que eu e a minha filha nos debatemos e
nós não entramos em acordos? Por que que pelo simples fato de talvez ter sido traída ou traída num relacionamento amoroso, passa a ignorar o ex? Não estou desmerecendo o sofrimento. Oi, Fernando Heller, seja bem-vinda, lindona. Filomena Silvia, minha família diz que depois que fiz a constelação com você, eu fiquei esquisita. Amei, Filomena. Gente, vocês são demais. As colocações de vocês, as suas experiências de vocês aqui estão ótimas. Filomena, seja bem-vinda, amada. A gente fica como um patinho fora do ninho, né? Pato não fica em ninho, fora da lagoa, gente. Por que que isso acontece? Veja bem. Ai, Filomena, isso é muito engraçado. Mas isso é normal, tá bom? Não tem o dizer aí da ovelha negra, né? Tem aqui uma ovelha loira, nega loira. Então tá tudo certo, gente. Esse termo que eu brinco com vocês, assim, vocês minhas alunas, que eu brinco assim, hashtag vida leve, é pra vocês literalmente fazerem isso da vida. Quando vier aquele problema que você, nossa, mas esse eu não sei o que fazer dele, começa a dar risada. Essa é a estratégia que eu tenho. Não é pai de conta não, gente. Você tem mais de 50 anos essa estratégia, viu? Então, quando as pessoas observam a nossa mudança de comportamento após uma constelação, ou sequer após você entender essa teoria de o que é a constelação, para que ela serve? É terapia? Ela é um remédio? Ela é conversa com os mortos? Ela é um processo de cura interior. Ela é um processo de organizar a vida. Ela é um processo de você conhecer a sua família, conhecer o comportamento dos seus familiares, conhecer os relacionamentos dos seus familiares, conhecer a vida financeira, como que a sua família lida com o dinheiro, como que os seus pais lidaram ou lidam com o relacionamento amoroso deles, como que é a sua relação com seus pais. Então a constelação ela se define e nós podemos olhar ela como algo bem amplo, bem, como diz, né, sistêmico. O que é sistêmico? É você ter aquele olhar amplo. Quando você olha para um problema, quanto mais atenção você dá para ele, mais ele expande, mais ele cresce, concorda? Mais denso, mais pesado ele fica, mais difícil de resolver ele fica. Então, quando você olha para um problema, você coloca uma lupa nele e começa a observar o que é que tem por trás dele. Sabe quando você olha para uma cadeira, uma poltrona, uma porta fechada e você fica curiosa para saber o que tem lá? É isso. Eu estou ensinando você aqui de uma maneira extremamente prática e às vezes lúdica, porque é como se nós fôssemos crianças. E se eu entrar aqui com palavras extremamente técnicas, não é esse público que eu estou falando, entendeu? Não é uma aula, é uma live. Quando passamos pela constelação, as pessoas falam que ficamos frias, sem amor, não preocupam mais com os outros, entre outras situações. Jane, é isso mesmo, eu já ouvi isso também. Agora você imagina, há quantos anos eu faço isso e as pessoas às vezes têm até medo de falar isso aí que vocês estão falando. Gente, tô amando a participação de vocês. Tira o foco do problema, põe com peso, tem peso. É isso, frase Silvio Nascimento. Luno, seja bem-vindo, amado. Então, gente, a constelação ela é algo vivencial. Você experimenta a sua própria história, como Bert Helling fez lá na África do Sul com os Zulus. O que ele foi? Pesquisar aquela família, ele foi observar por que aquela tribo é tão harmoniosa, por que ali eles não brigam, o que acontece ali, que quando morre alguém eles fazem uma festa e não tem aquele choro de arrependimento, não tem aquela dor crônica, não tinham pessoas doentes naquela tribo. E ele começou a ficar impressionado com a forma com aquela tribo, com aquelas pessoas lidavam entre si, e ele começou a observar, né? Então a constelação ela é a observação. Aquilo que você observa, você tende a entender. Você sai do automático. Então quando nós observamos as situações e tentamos encontrar respostas, o que pode estar por trás disso? Você está com um olhar sistêmico na sua questão. Damiana, seja bem-vinda, amada.
Então, quando você tem um problema, o que a constelação resolve? Ela resolve aquela situação, aquela questão que você chama de problema. Faça uma lista de problemas, a constelação resolve isso. Ou ela resolve com a teoria da observação de Bert Hellinger nessa tribo harmoniosa, embora estava no mesmo local, olha que doido. Estava no mesmo país, do mesmo jeito, e pessoas se comunicando diferente. E às vezes desse jeito que vocês estão falando aí, gente, de forma fria, de forma esquisita, mas é harmoniosa. Não tinha peso. Não é diferente isso? É diferente. Então a constelação, ela é vivenciada na pele e na alma. Quando você tem um problema, você fala, nossa, isso me dói na alma. Nossa, essa questão, eu sofro ela na pele, como se estivesse enfiando uma faca em mim. Gente, quantas vezes eu ouvi isso aqui em consultório? Para mim, levar o pensamento sistêmico, concordar, não julgar, honrar, levar isso para a escola como professora foi libertador. Parabéns, Patrícia. Gente, vocês estão falando tão rápido aqui que não está dando tempo de ler. Jane, isso aí, Gil, que começamos a parar de resolver os problemas dos outros. Gente, olha que lindo isso. E desde quando nós somos qualificados para resolver os problemas dos outros? Nem eu que sou terapeuta, gente. Há 25 anos aí, só de profissão, mais 25 de vida. De beleza, de pureza, de maravilha. Pureza mesmo, né? De alma. Então, quando Bert Hellinger observou isso, ele começou a ficar maravilhado. Ele falou, pera, tem algo diferente ali. E ele começou a olhar que as crianças honravam os mais velhos e aquelas pessoas que por algum motivo morriam em abortos, aquelas mães que perdiam seus bebês, faziam ali uma cerimônia tão linda e maravilhosa que ele ficou por entender porque como, né? Na igreja a gente sempre celebrava uma missa e pronto, logo aquilo já esquece. Não é, gente? A pessoa que morre, ela fica esquecida rapidinho isso passa. Fica aquela dor, às vezes, de arrependimento, devia ter feito algo ou não fez, mas logo passa. Qual artista que você lembra o último que morreu que você era fã dele? Nossa, já mesmo, né? Nem lembro mais. A vida só vai. Então, quando você observa os movimentos da família em harmonia, isso te chama atenção. Porque o que é o comum? Briga, conflito, discussão, né? Um mata de cá, outro mata de lá, olho por olho, dente por dente. Esse é, entre aspas, não deveria, mas talvez é o normal. E quando você vê uma coisa muito harmoniosa, você fala, aquilo ali é faz de conta, aquilo ali deve ser mentira, né? Porque nós não estamos acostumados a vivenciar, talvez, em uma forma mais ampla, as coisas positivas. Então, quando nós observamos com o olhar do Bert, ele criou ali 3 denominadores comuns de resultado dessa pesquisa que ele fez lá na África do Sul. Ai, gente, vocês são demais. Os comentários de vocês aí que já fizeram são 10. Então, quando Bert Hellinger observou que aquela tribo incluía todas as pessoas que já tinham morrido nas cerimônias daquele que tinha morrido recentemente. Por exemplo, a mãe perdia um bebê. Ia lá, fazia a cerimônia de enterrar o bebê, mas fazia aquela festa e aquele bebê tinha um lugar na família. Não é porque ele não sobreviveu como os outros bebês que ele não tinha lugar. E Bert pensou com ele assim, mas que diferença faz isso, né? A pessoa já morreu mesmo, tanto faz. Mas ele foi observando que isso era um ponto comum extremamente positivo, que na outra tribo que ele estava também pesquisando, não tinha, né? Então, como que ele chegou a algumas conclusões? Ele disse, então, todas as pessoas que ali de alguma forma não faziam, não tinham um comportamento, entre aspas, adequado com a tribo, eles também comemoravam a presença dessa pessoa. Ele falou como eles amam de forma diferente. E Bert, com o tempo, ele foi dando nomes a essas práticas, a esses comportamentos que ele via lá na tribo. Acho que serei consteladora, eu tô igual o Bert, só observando os comportamentos. Isso
Isso aí, Gil, parabéns, amada, é isso aí. Muita convivência com o Silvio Nascimento, né? Mais observa do que fala. Mais posiciona do que fala. É isso aí. Quando Bert olhou aquela harmonia, ele percebeu que tem algo diferente aqui. E ele deu o nome disso de pertencimento. E ele anotava, né, as observações, ele anotava as perguntas, ele anotava as sensações das pessoas, naquela inclusão daqueles outros membros familiares que às vezes tinham matado alguém, que às vezes tinham sido mortos, assassinados, alguma coisa assim. Aquelas brigas, aqueles também casamentos que não davam frutos e, enfim, separavam. E para onde iam as crianças? Gente, quando nós observamos a nossa história, nós encontramos muitas respostas antes inimagináveis. Então, quando Bert observou esse detalhe do pertencimento e ele viu que isso era mais comum, ele determinou isso como uma lei. Ele viu, bom, isso aqui eles não mudam, então isso aqui é uma lei. Dentro da família é uma regra que não muda. E ele foi conversar nas outras tribos sobre isso e tentar colocar esta ideia. Aos poucos ele foi conseguindo, né, que todas as pessoas fazem parte do sistema familiar. Aquelas que você não gosta, né? Aquelas que você não concorda com o comportamento, aquelas que você literalmente exclui. Sabe aquelas que falam assim, nossa, essa aqui eu não quero saber, né? Estou amando, Silvia, gratidão, Gil, por esse reconhecimento eu aceito. Então, gente, sabe aquelas pessoas que você olham na família e fala assim, nossa, o fulano é metido, nossa, o fulano é riquinho, ou então o fulano é chato, ou então, nossa, gente, lá vem aquele meu primo que bebe. Quando ele começa a beber, ele fica insuportável. Sabe, essa é a sua opinião, mas é uma forma de você excluir a pessoa, né? Você não tem como você tirar a sua opinião, mas tem como você entender que o outro tem um determinado comportamento porque tem algo por trás daquele comportamento, talvez, entre aspas, inadequado para você. Agora, se é inadequado para ele, aí sim é algo para ser olhado, porque aquilo que não é problema para mim, não é problema para mim, certo? E está tudo certo. Às vezes as pessoas veem problema na gente que nós não estamos vendo, e tudo bem. Se você está gostando também, clica aí no coraçãozinho. É isso mesmo, Gil. Bora aí, gente. Agora que eu tô vendo esse coraçãozinho subir, tinha até esquecido dele. Isso aí, obrigado, Gil. Então, gente, quando o Bert viu que isso era uma regra que não podia mudar, ele percebeu, aqui tem as respostas que eu nunca encontrei diante de tantos anos de estudos dentro de outras denominações religiosas, né? No caso, ele era cristão católico, religioso, padre. Uma outra coisa que ele observou lá na tribo dos Zulus era a hierarquia, como eles respeitavam quem chegou primeiro. Gente, vocês lembram na nossa infância, não muito longe, né, sem falar em idade, que a gente era obrigado pelos nossos pais a pedir bênção para todo mundo que era mais velho? Vocês lembram disso? Fala pra mim, quem é do meu tempo aqui, gente? Fala benção pro fulano, mas benção pra quê? Não é meu parente, não é tia, não é avó, não é nada, mas já é de idade, tem que pedir benção. Então, esse era o respeito. Hoje, eu não sei se as crianças têm isso mais, mas eu acho que não, né? Então, era respeitar a hierarquia. E é diferente de educação. É diferente porque hoje as crianças têm educação, mas às vezes não sabem o que é essa hierarquia, essa ordem cronológica. Então, esse segundo ponto que Bert Helling também compreendeu na observação dele, é que tinha também essa outra regra. A chegada cronológica de cada um era muito respeitada. Até hoje é assim na minha família. Pois é, que lindo é isso, né? Para nós, né? Para a juventude de hoje talvez não, né? Mas tudo bem. Então, o pertencimento, onde todos pertencem. Cibele, seja bem-vinda, lindona. Dentro da constelação, essa teoria, essa conscientização,
é muito importante, porque ela já é meio caminho andado para você resolver muitos dos seus problemas, porque a constelação em si é uma técnica, né? Ela é tirada e escrita deste livro, Ordens do Amor. Você encontra aí até de forma gratuita aí na internet. Então é um livro que não é leitura de teoria, é um livro totalmente prático, onde as pessoas entendem essas regras e essas leis e colocam em prática. A terceira lei, a terceira observação que Bert observou e deu como verdade era o equilíbrio nas relações, né? Nos relacionamentos amorosos. Era uma troca de acertos, uma troca de afinidades, uma troca até de presentes, de agrados. Os dois trabalhavam juntos, mas sempre um prezava a amizade, prezava o amor do outro, o respeito. Gente, isso lá numa tribo onde não tinha a civilização que Bert era acostumado na Alemanha, era novo para ele, né? Pedir bênção é comum mais do que... Pedir a bênção é comum, mas não é normal, né, Silvia? Uai, depende da cultura, viu, Gil? Depende. Tem famílias aí que ainda prezam muito isso, né? Tem países aí que talvez não é a bênção em si, pedir bênção, Deus te abençoe, né? Isso é mais, acredito eu, no Brasil. Mas tem outras culturas aí que tem outras reverências, né? E que também é o respeito de quem, aos mais velhos, de quem chegou primeiro dentro do sistema familiar ou até mesmo na empresa, no trabalho, né? Literalmente aos mais velhos, né? Mais velhos não quer dizer só idade, pode ser que você tenha aí 30, mais velho que você é 31, já é mais velho, entendeu? Ou que nasceu um mês antes de você, 1 minuto, já é, entende? Ex-namorados, ex-esposas também devem ser incluídos no sistema. Patrícia, quando Bert Helling, linda sua pergunta. Sim, Gil, é normal. É comum e é normal, né? Nos países que tem essa cultura, né? Como não é normal a Índia chegar aqui, algumas pessoas que têm a cultura indiana vão ser diferentes da gente. Então, é respeitar as culturas. Como que eu respeito algo que eu não conheço? Então, é passar a conhecer, né? E é maravilha isso, essa troca. Então, Patrícia, quando você fala de ex-namorados, nós estamos falando dessas 3 regras, dessas 3 leis que Bert identificou como leis naturais da vida. Pertencimento, hierarquia, chegada cronológica, a ordem cronológica e o equilíbrio ou a troca. Quando você fala de ex, Bert identificou que dentro dos relacionamentos amorosos não existe ex. É tudo em tempo presente, né? Então, se você teve um ex-marido, um ex-namorado, um ex-noivo e hoje você tem um marido ou uma esposa, então significa que as outras pessoas que vieram antes do que está atual fazem parte da sua história. Não podemos excluir só porque passou, né? O passado, ele é vivo. Lembre-se que o passado, presente e futuro não existe, só existe o hoje, só existe o agora. Então, aquilo que você exclui, você tem uma tendência a repetir um comportamento. Por exemplo, quando você pergunta aí de ex-relacionamento, se você teve um ex-relacionamento que talvez não foi tão legal, terminou de uma forma talvez não tão boa, aí você tem um próximo relacionamento. Se você não ficou bem resolvido com a pessoa, ok. Mas aqui dentro de você precisa estar bem resolvido, né? É você incluir tudo que foi bom, tudo que foi ruim dentro dessa relação amorosa, lembrando que 50% de responsabilidade do que foi ruim, do que foi bom, não tão bom, maravilhoso, é responsabilidade sua. Então, quando nós entendemos essa pequena teoria de que eu tenho a minha parte de responsabilidade em tudo que eu faço, em todas as minhas escolhas, em todas as minhas decisões, até no erro do outro eu tenho um pouco de responsabilidade, gente, fica mais leve para todas as partes. O que fica pesado é a culpa. E às vezes chegam pessoas aqui querendo resolver uma dificuldade financeira, uma dificuldade da fluidez do dinheiro, trabalha, é competente, estuda, tem um cargo legal, mas a pessoa não flui financeiramente. E aí nós vamos fazer esta leitura.
sistêmica dessas 3 regras, essas 3 leis que Bert desenvolveu e entendeu e disse que é natural. Então, quando nós olhamos as questões que você traz, nós não olhamos para a questão. Nós buscamos uma resposta do o que pode estar por trás dessa questão que você chama talvez de problema, né? Ou algo que você ainda não conseguiu resolver por outros meios. Oi, Lilian. Oi, Egregor Online. Sejam bem-vindas, lindonas. Então, gente, quando nós literalmente podemos resolver algo com a constelação familiar, quando você tem um problema que você às vezes ainda não encontrou uma saída, né? Então nós vamos fazer uma pesquisa dentro do seu sistema familiar para ver se essas 3 leis, aonde elas romperam, onde elas estão bloqueadas, onde elas não estão fluindo, porque pode ser aí, nesse ponto exato, que você, sem saber, inconsciente, né? Você pode estar repetindo a mesma situação de uma pessoa, de um familiar, de uma família, que foi excluído do seu sistema, que não foi visto, que foi tirado de lado, porque ele tinha um comportamento diferente. Então, todas as vezes que você julga alguém, você tem uma predisposição em repetir, em fazer o mesmo, você observando ou não. Então, o julgamento e a crítica não cabem nesse olhar sistêmico da constelação. Quando nós falamos de pensamento sistêmico, visão sistêmica, é essa teoria do pertencimento, que todas as pessoas fazem parte do nosso sistema, abortos, assassinos, vítimas, pessoas que perderam heranças lá atrás, pessoas que morreram queimadas, pessoas que morreram matadas em guerras, que morreram fugindo de seus países. Quantos de nós que estamos aqui temos antepassados estrangeiros? E às vezes no decorrer da sua vida você não tem noção por que os seus relacionamentos não fluem da forma como deveria. Você sai de um relacionamento tóxico, você entra em outro, você sai de um abusivo, você entra em outro, até você desistir de amar. Aí você vem para um processo terapêutico ou para uma constelação familiar. O olhar do terapeuta é observar e te fazer perguntas, olhando a sua família como um todo, olhando a sua história como um todo. Como aí a Egregor Online, né? As leituras de cartas de tarô maravilhosa que ela faz. Então, nós colocamos as cartas na mesa e fazemos perguntas pontuais em cima dessas 3 leis naturais. Me fala se você sabe de alguma situação, de alguma história na sua família em que alguém não pôde amar. Pois a pessoa não quer resolver um problema de amor? Então quem na sua família não pôde amar? Né? Isso mesmo, Patrícia, é incluir todas as pessoas que já passaram na sua vida, na nossa vida. Não podemos ignorar, não podemos excluir, nós não podemos fazer de conta que algumas situações não aconteceram na nossa história simplesmente pelo fato de nós não concordarmos. Tudo faz parte. Essa é a regra do pertencimento. É igual você comparar com a lei da gravidade, né? Eu estou com esse anel aqui, lindo, maravilhoso. Se eu soltar ele, ele vai cair. Assim espero, né? Porque eu brinco assim, se ele voar, eu também sai correndo. Então é a lei da gravidade. Você querendo ou não, essa lei vai funcionar para todos. Então o universo, as leis do universo são extremamente organizadas. O sol se põe, vem a lua, acaba o dia, vem a noite, as estações do ano, a nossa data de aniversário tem significados, a nossa assinatura, né, do nosso pai. Então tudo tem um porquê e um para quê. Quando você exclui a figura do seu pai, você está comprometendo o seu futuro no trabalho, na carreira e no dinheiro. Porque o nosso pai representa o mundo para nós. É a nossa força para o mundo mesmo, literalmente. Porque quando nós nascemos da nossa mãe, o pai está ali. Visível ou não, esse pai existe de alguma forma. Se morreu ou se está vivo, se foi esse nascimento, essa gravidez foi por inseminação, não importa. A lei é essa. Teve 2 coisinhas ali que se uniram, né, para nascer você. Não tem como
nós mudarmos isso? Pode mudar a forma, mas essa é uma lei natural. Entende? Então, todas as vezes que nós desrespeitamos pelo nosso ponto de vista, e muitas das vezes você tem razão, a pessoa do nosso pai, ou até mesmo da nossa mãe, tem pessoas, teve clientes aqui que chegaram, olha, eu não consigo ter uma harmonia com meu esposo. Nós temos uma vida legal, nós temos filhos, mas nós brigamos muito. E já me traiu várias vezes. E eu só fico perdoando, eu já estou cansada, né? Aí nós terapeutas com um olhar sistêmico, nós nesse momento não vamos olhar para a briga desse casal atual. Nós vamos fazer perguntas na história dessa pessoa que veio, ou a mulher, ou o homem, ou se é um relacionamento homoafetivo, as leis e as regras são as mesmas. Nós vamos fazer perguntas sistêmicas. Me fala um pouco de como foi o relacionamento dos seus pais na sua infância, no seu olhar, no seu ponto de vista, no seu entendimento. A pessoa vai falar assim, mas eu vim tratar aqui do meu casamento, você vem perguntar da minha infância? Entende? Então, a constelação, ela tem essa visão sistêmica de fazer perguntas para você de acordo com a sua história familiar. Porque o problema nunca é o problema. E o que está por trás dele pode ser e sempre é a resposta. Um brinde à vida? Isso mesmo, pessoas lindas. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Me dão um ok aí. Podem fazer perguntas, tá? Automaticamente já vamos observando a nossa vida e compreendendo muita coisa. É isso mesmo, Gil, quando você observa a sua história. E lembrando que você vai olhar para a sua história e para o contexto familiar da sua família de acordo com o seu ponto de vista. Né? Com o ângulo que você olha, como você vê. Os seus irmãos, cada um vai olhar de uma forma. Patrícia, quando procurar uma constelação? Linda sua pergunta, Patrícia. Eu vou reforçar a resposta. Quando você tem um problema que está assim, ó, gritante. Vou dar esse exemplo assim, gritante. Sabe quando você tem um problema que você fala, nossa, chega, eu não aguento mais essa situação. Vai constelar. Você pode estar sendo acometida de uma situação que talvez não é sua. Ela vem de uma raiz, de uma questão familiar. Você pode estar reproduzindo pessoas que foram excluídas do seu sistema familiar. Você pode estar reproduzindo a história do seu avô, da sua avó. Você pode estar reproduzindo histórias lá de seus antepassados que você nem chegou a conhecer. Então, essa reprodução, ela é de forma inconsciente. E quando você se dá conta dessa visão sistêmica que eu ensino aqui para vocês, muita coisa muda. Seja bem-vinda, Thalita. Então, quando você entende esses três posicionamentos desta visão sistêmica, muda o seu olhar. E se muda o seu olhar, o problema muda. Você muda o foco. Entende? Então, se você está vivenciando algum problema que você quer resolver e ainda não conseguiu, observa essas três leis: pertencimento, hierarquia e a lei do equilíbrio. Márcia, seja bem-vinda, lindona. A lei do equilíbrio, ela é usada nos relacionamentos amorosos, ela é usada no trabalho, na lei do colaborador, da empresa, do funcionário. Quando você fala de lei de equilíbrio, não entra pai e mãe, no sentido que nós não equilibramos com pai e mãe. Porque pai e mãe são os grandes, né? Eles vieram primeiro do que nós. Nós sempre, independente da idade, nós sempre vamos ser as pequenas, né? As crianças diante dos nossos pais. Porque eles são os grandes, é esse termo. Então, se eles são os grandes, eles têm o lugar deles. Quando eu tento insistentemente, né? Como diz a Patrícia aí, mandar nos pais, achar que você está certo 100%, seus pais estão errados, seus pais têm que te obedecer, né? Você julga os namorados da sua mãe, você implica com as namoradas do seu pai, você implica do seu pai beber, você implica da sua mãe ir para as baladas, enfim.
você troca de lugar, você sai do papel de filha e vai para o papel de mãe da sua mãe. É um lugar muito pesado, né? Então, se você não tem a consciência dessa teoria, dessa visão sistêmica do todo da sua história, você acaba carregando um peso, sabe, emocional, um peso de memórias que você embola a sua vida, sabe? Isso bloqueia a sua vida atual, financeiramente, as suas escolhas de carreira, bloqueia os seus relacionamentos amorosos, bloqueia a sua saúde. Quando eu falo bloqueia, é porque nós somos energia. Tudo é energia nessa vida. Nós estamos nesse corpo, mas nós somos uma alma. E alma é energia. O pensamento, as suas emoções, né? Então nós estamos aqui encarnados neste corpo, mas nós não somos esse corpo, certo? Então quando nós olhamos para nossa linha familiar de irmãos, por que tantos de vocês aí responderam que vocês encontraram o lugar de vocês na família e tudo mudou, né? O que é que mudou? É você encontrar o seu lugar. Você, mas como assim? Eu já sei do meu lugar, eu sou a terceira, mas a minha vida não flui. Eu estou com um problema nessa área de saúde, eu estou com um problema de relacionamento, eu estou com um problema na minha carreira profissional. Ok. Quantos filhos os seus pais têm? Ou tiveram? Ah, tiveram 3, eu sou a terceira. Né? Às vezes a pessoa fala com tanta convicção porque ela não tem essa noção, né? Essa visão da família e das leis naturais que precisam ser respeitadas. Né? Quando desconhecidas, causam grandes conflitos, mas quando conhecidas, são curadoras, são curativas. Tá certo essa palavra? São curadoras, curativas, enfim. Cura a alma, cura o corpo e faz a sua vida fluir nas áreas de relacionamentos todos, entende? Tá aí a explicação porque muitas vezes vivemos na escassez financeira. Isso mesmo, Gil. Você está em conflito, misturada. A gente usa o termo emaranhado, né? Porque é um curativas. Obrigada, Patrícia. Eu sempre tenho uma professora de plantão me socorrendo, né? Aí, cura. Só de você ter esse entendimento. Mas o que é encontrar o meu lugar na família? Vou explicar. É você contar todos os filhos que vieram antes de você. Se a sua mãe teve algum aborto, se teve um natimorto, se o seu pai teve algum filho antes de você, antes de casar com a sua mãe ou durante, tem que contar todos. Aí nós colocamos a lei do pertencimento, lembra? Todos fazem parte? Sim. Os filhos da amante do seu pai, os filhos da amante do seu marido, fazem parte da sua família. Ah, Silvia, mas aí você está falando uma coisa muito difícil. Lisane, seja bem-vinda, lindona. Você está falando uma coisa muito difícil. Meu marido me traiu, teve um filho lá com uma pessoa lá, né, com uma mulher, e eu ainda vou ter que aceitar o filho dela como... Claro, é do seu marido. Então a parte que te toca é do seu marido. E se vocês dois têm filhos, essa criança tem que ser contada na família. Silvia, mas isso é difícil pra caramba. Pois é. É por isso que essa visão, essa teoria já cura. Você toma consciência daquilo que você não sabia, então a sua consciência expande. Isso de imediato pode causar um caos, mas daqui a uns dias você já começa a entender que só essa conscientização já muda. Muda a sua energia, muda o seu olhar. Né? Então a constelação é o olhar. Mudou o seu olhar, muda a sua saúde, muda o seu posicionamento nas relações, que aí você vê que, nossa, então eu não sou a terceira filha, eu sou a quarta, minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Aí a pessoa até diz assim, nossa, mas era um gêmeo. Então são exemplos de tudo quanto é jeito. Se não tiver muita informação do meu passado, eu consigo mesmo assim fazer a constelação? Consegue, querida, porque o constelador, né, nós fazemos essa leitura. Por exemplo, quando é com pessoas em grupo, as pessoas vão para o centro de uma roda, onde ali acontece a dinâmica da constelação, o movimento, que elas representam a questão que você quer resolver. E o constelador faz essas mudanças
colocando as pessoas, representando pessoas que possivelmente foram excluídas do seu sistema, que possivelmente não estão na ordem correta ou possivelmente estão fora do equilíbrio. Então, quando é uma relação de casal, os dois entram iguais no casamento. Não tem ninguém mais e ninguém menos. Independente financeiramente, independente, né, de idade. Isso é posicionamento, os dois entram iguais. Lembra que eu falei? É diferente com os pais. Os pais sempre são os grandes. Nós nunca vamos nos igualar com os pais, né? Então, com o marido, quando você tem um posicionamento de ser mãe do marido, né? Ah, mas meu marido me obedece. Ou então, tem esse termo, né? Ah, é a dona lá em casa, é que manda nas coisas. Tudo bem, às vezes é brincadeira, mas às vezes é verdade. Às vezes você tem um marido infantilizado, não ganha o dinheiro suficiente, ele tem um relacionamento agressivo com você, ou você que tem, entende? Então, todos os conflitos que nós hoje temos para ser resolvido, entra nessas 3 leis sistêmicas. Então, é um assunto que eu vou tratar com vocês com todo cuidado, da agora para frente com mais clareza. Acompanhe os meus stories, vou fazer muitos vídeos pequenos para vocês, vou abrir caixinha de pergunta, porque é um tema extenso, né? Tem 25 anos e nos últimos 15 eu só faço isso. Então, amada, a constelação, ela independe de você saber de toda a sua história. Você pode ser uma pessoa que foi adotada por uma família e vem trazer uma questão. Poxa, eu não sei nada da minha história, como é que eu vou fazer uma constelação? O constelador sabe conduzir você dentro ali do movimento, ou em grupo com pessoas, ou no meu caso aqui, atualmente, é individual com bonecos e numa vasilha com água, onde os próprios bonecos fazem um movimento que é encontrando a saída, encontrando a resposta da sua questão, daquilo que você identifica como problema ou algo que você quer resolver. Às vezes nem não é um problema, mas é uma situação que você quer ver melhor, né? Nem sempre é um problema que a constelação resolve. Vamos supor que você tem uma empresa e quer saber se o sócio ou a sócia que você quer convidar para ser dessa empresa, se é uma pessoa adequada. Se a empresa, a alma da empresa, se ela quer essa pessoa como sócia, nós vamos constelar. Entende que não tem nenhuma dor aí, tem uma dúvida? Lembrando que cada um de nós traz o seu sistema familiar. Os antepassados, eles estão presentes, eles estão dentro de nós. Nós temos essa memória celular, nós temos essa história que não dá para não ser, não dá para não ter, não dá para ignorar, né? Então, em todas as questões e situações que você quer resolver, a constelação te ajuda a olhar de forma ampla, grande, sistêmica para o todo. Para incluir o que está excluído, para colocar em ordem o que está fora de ordem e para equilibrar aquilo que está em desequilíbrio. Esse é um resumo legal sobre constelação sistêmica. Então, nada a ver com religião. Não vamos trabalhar a sua fé é sua, né? Não tem ali nada de difícil entendimento. Então, eu faço tanta questão de dar consciência para você no conteúdo, antes até que você venha para uma constelação, caso você nunca tenha visto, para que você venha com menos medo, sabe? Com menos reserva. Então, quando você conhece algo, concorda que você fica um pouco mais à vontade? Né? Você já vai, não, eu já sei alguma coisa. Nossa, Silvia, é legal isso que você fala. Eu não sabia disso. Eu tinha outra noção de constelação. Então, quando nós falamos que tudo na nossa vida é sistêmico, olha só, nós temos o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema circulatório, né? Cada órgão tem o seu lugar e a sua função no nosso corpo. Quando um não está bem, ele não atrapalha o corpo inteiro, né? Imagina, ó, você vai numa manicure aí, você machuca o dedo ou você pega uma unha encravada e fica doída, te dá dor de cabeça, te dá dor de estômago, te dá tonteira. Gente, mas foi só uma unha. Pois é. Então, uma pessoa dentro do seu sistema familiar que está fora de ordem, ela compromete todo o sistema, toda a família, passada, presente e futura.
Então a constelação, Bert Hellinger chama, né, maravilhosamente no livro, ordens do amor. Então quando você coloca o amor em ordem, ou coloca em ordem de forma amorosa, a sua vida flui melhor, né? É isso mesmo, Gil, pega na minha mão e vem comigo. Ninguém se arrepende, gente, de jeito nenhum. Ainda paga pão de queijo pra mim, ainda manda entregar quando não é pizza. Entende, gente? Então veja bem, quando nós falamos... Oi, Rafaela Lindona, seja bem-vinda, querida. Oi, Miguel, seja bem-vindo. Então quando nós falamos de nada e nem ninguém pode ser excluído do nosso sistema familiar, você já entende melhor quando eu falo que nada e nem ninguém deveria ser julgado ou criticado, porque tudo que nós julgamos, nós excluímos. E nós temos uma tendência a fazer igual, consciente ou não. Então, é linda essa visão porque ela nos dá responsabilidade. Eu amo falar dessa teoria, amo o que eu faço, né? Há mais de 25 anos fazendo a mesma coisa, porque, né, gente? E sempre aprendendo coisas novas e ensinando a mesma coisa de forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, é lindo quando você entende, você consegue entender até o seu resultado pós-constelação. Ou você entende até com mais tranquilidade o porquê você precisa, talvez, seria bom você fazer uma constelação. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Então, quando fazer uma constelação? Por que fazer? O que a constelação resolve? Quando você tem qualquer conflito na sua vida pessoal, procrastinação, depressão, ansiedade, algum vício, alguma enfermidade, alguma coisa que você percebe, nossa, eu já lutei tanto para tentar respostas para isso, não encontrei, já desisti. Não desista, a constelação pode te dar um rumo diferente, um norte, um alívio, né? Uma visão diferente, né? É isso, Gil, a vida se torna leve depois da constelação. Então, quando você tem alguma questão para trabalhar no relacionamento amoroso, eu não estou bem no meu relacionamento amoroso, a minha sexualidade não é legal, eu não consigo ser leve na relação, eu nem gosto de relação sexual, poxa, né? Tá num casamento e não gosta, tem alguma coisa aí, concorda? E nem sempre é físico. Você pode às vezes ter procurado vários médicos, várias terapias sexuais e não encontrou a resposta que você gostaria ou ainda não está tão leve para você como poderia estar. A constelação pode ser para você uma porta, né, de respostas. Quando você entra num relacionamento, aquilo se torna tóxico, abusivo, termina em delegacia, termina, né, em brigas horríveis e as crianças acabam vendo isso. As brigas que você viu com seus pais na infância, você, consciente ou não, se você não reproduz isso, os seus filhos, futuras gerações vão reproduzir isso, né? É como se fosse um quebra-cabeça que na medida que mexe as peças, ela se encaixa. É isso mesmo, Gil, é um quebra-cabeça vivo, né? É um quebra-cabeça vivo. Então, quando você entra num relacionamento amoroso, às vezes você fala assim, mas eu tenho um relacionamento, ele quer ter filhos, eu não quero... os acordos já não estão tão legais mais, são muitas traições, ou eu desisti do amor. Essa é a área do relacionamento amoroso. Na terceira área, a terceira base da nossa vida, né? Vida pessoal, relacionamento amoroso, sexualidade, filhos ou não. Na terceira base nossa de vida, é o trabalho, carreira, dinheiro. Essas bases, como eu disse, são bases, se elas não estão sólidas, organizadas, como nós vamos fluir na vida? Como você quer um sucesso financeiro, se você não tem noção que aquele sistema seu familiar, tem pessoas ali que estão do lado de fora, entre aspas, né? Precisa ser incluído. Aonde? Onde eu vou incluir essas pessoas? No seu coração. A constelação ajuda você a colocar isso em ordem. Então, sabe aquela frase que diz assim, água parada dá bicho? Né? Não tem assim? Tem até a doença da dengue aí, né? Então, é uma delas, né? Então, quando você inclui aquela história, você olha para ela do jeito que foi. As pessoas tiveram comportamentos lá atrás, ou seus pais, irmãos mais velhos, com você, ou você viu isso com outras pessoas.
você tem o seu ponto de vista e você está certa, mas talvez é um ponto de vista rígido, até mesmo com você, tipo, olho por olho, dente por dente. A pessoa fez isso porque é um sem vergonha, a pessoa fez isso porque devia morrer. Ok, essa é a sua visão, de acordo com o seu nível de conhecimento sobre a vida, sobre talvez essa visão sistêmica, né? Mas quando você entende um pouquinho, abre uma brecha, abre uma fresta, e aquela fresta pode ser a luz que você estava esperando para ser a resposta para a sua vida começar a fluir de um jeito diferente, né? Então, se as nossas bases, né? Vida pessoal, vida de relacionamento amoroso com os filhos ou não, vida, trabalho, carreira e dinheiro, tiver firme, tiver bem entendida, tiver principalmente constelada, gente, a sua vida flui de uma maneira assim extraordinária. Oi, Gisivane, seja bem-vinda, lindona. Então a constelação, ela vem colocar ordem. Por mais que você fale assim, se vai na minha vida eu não tenho problema, não tenho nada para resolver, o que eu vou fazer numa constelação? Nem sempre a constelação resolve algo negativo, como eu disse para vocês. Talvez uma empresa, é a contratação de funcionários. Nós trabalhamos nas empresas no departamento de RH, na gestão de pessoas. Gratidão, se você é incrível. Eu recebo, gente, eu sou mesmo. Eu me acho, eu me amo. Ai, gente, eu amo vocês também. Gente, é essa ordem que nós às vezes precisamos na vida, que cura as suas futuras gerações. Então a constelação, ela resolve aquilo que você talvez nem sabe que é um problema e que poderia ser mais leve. Então, quando você toma consciência do que é a visão sistêmica, do que é o pensamento sistêmico, como ele é ordenado nessas 3 leis naturais, quando você vem para a prática, para destravar na prática, literalmente, da constelação, você já caminhou 50% para a sua liberação, para a sua libertação, para o seu entendimento. E qual é o benefício maior da constelação familiar? Ela libera esses nós, né, invisíveis, ela libera essa energia parada no nosso passado, ela libera no nosso presente e ela libera e flui nas nossas futuras gerações, né? Então a constelação, ela é um presente, né, que Bert Hellinger deixou para nós. E literalmente, quem se conecta com a constelação, quem se torna um constelador, quem se torna um terapeuta sistêmico, quem vem fazer uma constelação, gente, a vida é outra, né? A vida é outra, bem diferente. Quando eu fiz a minha primeira constelação, eu tinha 40 anos de idade. A minha carreira não fluía da forma como eu gostaria. E fui fazer o meu curso, terminei a minha faculdade de marketing. E lá eu comecei a fazer o curso de coaching, fui fazer o coaching personal, coach business com as empresas e o coach master, até, né, o trainer para dar treinamento para as pessoas. Enfim, coach é um treino, né? Alguém que conduz você a um caminho. Coach significa um cocheiro, alguém que está te guiando, né? E lá, na minha terceira formação lá, eu conheci a constelação. E fui fazer. Ela passou, eu estava fazendo uma aula, quando eu vi aquele movimento, falei, a minha alma, eu nasci para isso, para fazer isso. E aí aprofundei cada vez mais. E chegou a minha vez de ser constelada e eu falei, olha, tem alguma coisa na minha carreira que eu preciso mudar, né? Não está legal, eu não estou feliz, não estou completa, está faltando algo, né? Aí ele falou assim, você é qual dos filhos dos seus pais? Falei, eita, eu sou a caçula de 7. Aí ele começou a colocar um por um de cada vez, para ver com qual deles eu estava conectado com algum trauma emocional, com algum comportamento que eu não conseguia mudar, eu estava de alguma forma copiando o comportamento do outro de forma inconsciente, ou me arrebentando, sabe, na vida, fazendo escolhas que não eram verdadeiramente minhas, para agradar, para não ser excluída do grupo, né, do grupo familiar. Às vezes o excluído nem é alguém da sua família, é você. Né? Às vezes você ganhou o título de ovelha negra da família, seja bem-vindo ao time, é isso mesmo. Né? Então às vezes você percebe, nossa, mas a minha vida tá igualzinho da minha tia. Nossa, mas a minha vida tá igualzinho da minha mãe.
Nossa, eu tô lascada igualzinho, né? A minha avó, com a minha mãe, com meu pai. Parece que as mulheres da minha família, nenhuma deu certo em casamento. Parece que as mulheres da minha família, nenhuma foi próspera. É você parar, né? Observar e começar a ser cientista. Não concorde com qualquer situação, com qualquer informação que vem pra você, né? Tipo, isso não tem jeito. Tem sim. Sempre tem. E quando esse professor foi colocar todos os meus irmãos que eu fui falando, né? Ó, tem esse, essa aqui faleceu com 3 meses, mas é coisa que eu sabia, né? E aí ele falou assim, mas tá faltando gente aqui. Falei, oi? Como assim tá faltando gente, né? O que eu sei é só esse povo aí, né? Eu sou caçula de 7. Aí ele falou assim, por acaso o seu pai não teve um filho antes de se casar com a sua mãe ou durante o casamento? Eu falei, olha, durante eu acho que não. Mas antes eu escutei essa conversa quando eu era criança, mas eu não tenho certeza. Gente, quando a pessoa fala assim, eu não tenho certeza, se o constelador já sentiu, é porque a própria informação e a leitura que ele fez ali já deu esse rumo, esse norte, né? A constelação, ela pisca uma luzinha. E o constelador treinado e capacitado em N informações, lembrando que nós nunca paramos de estudar, né? Nós, formado e capacitado, com experiência, é igual você ir no médico fazer um transplante, você não vai no clínico geral, você vai no especialista. Então, procure um especialista para atender você, alguém que tenha experiência, alguém que tenha uma boa formação e alguém que sabe literalmente fazer essas leituras, né, das leis e colocá-las aí para você de uma forma leve e que resolva, né? E aí ele falou, olha, vamos experimentar. E quando ele colocou ali, era em grupo, né? Aí colocou uma pessoa para representar um possível, né, bebê, uma criança que meu pai teve antes de se casar com a minha mãe. A constelação mudou totalmente o seu final. A pessoa que me representava sentou no chão e não queria sair mais do lugar. Eu falei, lascou. Né? Assista o filme aí, a série na Netflix, Uma Nova Mulher. Você vai entender alguma coisa, né, sobre a constelação e você vai amar. E vem conversar comigo. Vamos nos abrir para esse novo. E quando esse professor incluiu esse bebê, que era de um relacionamento antes, bem antes de se casar com a minha mãe, mas por quê? O meu pai não assumiu essa criança e não assumiu a mãe dessa criança. Então, essa criança e a mãe dessa criança eram excluídos. E eu, de forma inconsciente, a caçula de tudo, estava conectada com essa história. E foi a partir daí que a minha vida mudou completamente. Porque eu incluí esta criança no meu coração e incluí também a mãe dela. Então nós usamos frases sistêmicas, frases curativas, tipo, eu sinto muito por você, bebê, né? O professor conduz aqui, o constelador conduz, eu sinto muito por você que ficou esse tempo todo sem pai. Eu tive pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 25 anos, mas eu tive meu pai durante 25 anos e aquele bebê que o pai nem reconheceu, né? Então, são coisas que depois eu cheguei na minha família de viagem, que isso foi um curso em São Paulo, cheguei na minha família e falei, olha, vocês lembram aquela história que eu ouvi aqui, ninguém comenta nada, virou um segredo em família? Gente, toda família que tem um segredo, por menor, médio ou grande, né? Já não sai contando as coisas, não, como diz os podres da família, numa mesa de café, não sai contando para todo mundo. Então, aonde há um segredo, aquilo que não é contado, ali existe, né, uma exclusão ou várias exclusões. E muitas pessoas, gerações futuras, ficam presos ali naquela energia densa que precisa ser dissipada. E é a constelação que faz isso, de uma forma harmônica, amorosa. Às vezes você precisa de um processo terapêutico, às vezes de mais sessões, às vezes uma constelação para você é o suficiente. Então, quando você traz a questão, o constelador vai ajudar você a olhar para isso e ele vai ajudar você a discernir o que é melhor para você. E sempre é bom. Como eu falei hoje para uma cliente que me procurou, uma pessoa para fazer constelação, eu falei, olha, o que não pode é não fazer nada, bora lá mexer o doce, né? É isso aí. Quem nunca fez, faça, gente, simplesmente emocionante, maravilhoso. E é mesmo, Gil? A minha vida mudou completamente, o rumo da minha profissão mudou completamente, a minha vida financeira, né? Depois disso mudou completamente e a minha família passou também a incluir essa história, pelo menos parou de falar mal, deixou de ser um segredo. E todos os meus irmãos
Inclusive os meus pais foram beneficiados. E esta família que eu não sei onde está, eu tentei procurar, mas não achei, é beneficiada. Então, aquele nó invisível, aquele laço que está ali invisível, que você nem tinha noção que ele existia, ele é dissipado, né? Com essa visão sistêmica, com essa teoria das leis e colocada em prática no dia a dia, e com a constelação em si, a sua vida flui maravilhosamente para melhor. Seu passado, seu presente, seu futuro entra em ordem e entra em harmonia. Você é a esperança dos seus antepassados. Essa frase é do Bert Hellinger e eu passo ela para você. Você é a esperança, né? E lembre-se, não complica. O essencial é simples. Então eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu espero que eu tenha respondido algumas das perguntas de vocês. Gratidão por vocês darem um testemunho de vocês, que vocês já passaram pelas constelações, as mudanças, transformações maravilhosas, né? Você que chegou agora, veja essa live do início. Tem pé no peito, mas isso faz parte. Claro, né, Gil? Senão não acorda para a vida, né? Às vezes o pé no peito, gente, às vezes é um brinde com uma água, né? Às vezes uma perguntinha já ajuda muito. Pessoas, gratidão por vocês terem estado aqui. Gratidão, Renata, espero você, né? Então me chama aí no direct, você pode entrar no link da bio, tem um grupo aí chamado Cura Sistêmica, você pode estar mais perto. Me chama aí, vamos conversar. Assim que eu postar essa live, se quiser fazer perguntas aí, deixa o seu comentário, multiplica essa boa nova, essa notícia maravilhosa, ajuda mais pessoas, seja luz na vida de alguém hoje. Assim que eu postar essa live, manda no direct para mais pessoas, manda para as pessoas no seu WhatsApp, né? É a forma de você trocar comigo, né? Dar de graça e contribuir de graça, mas com muito amor. Não faça de qualquer jeito, não faça com amor, porque a nossa intenção, ela faz tudo. Isso aí, Márcia, gratidão, minha querida, ótima live. Se você ainda não me segue no YouTube, Facebook, por favor, corre lá, Instituto Silvia Nascimento, inscreva no canal, ative o sininho, para que nós possamos continuar o nosso trabalho aí, fazendo o maior bem para o maior número de pessoas. Pois é, Gil, já passou da hora. Bora lá, né? Bora lá. Tem uma constelação agora, às 9 horas. Né? É uma constelação com uma pessoa que está fora do país, então o fuso horário, aí a gente dá um jeitinho na agenda, né? Dorme um pouquinho mais tarde, mas senão não encaixava os horários. E a gente atende o povo do mundo inteiro. Olha que maravilha, o online. Né? Essa foi a bênção que eu recebi dentro da pandemia, porque antes era 100% presencial, viajando para lá e para cá. Nada me impede de viajar de novo, que pensa na saudade que eu tô, gente. Maria, seja bem-vinda, amada. Reveja essa live do início. A constelação, o que ela resolve? Resolve. Essa é a resposta, ela resolve. Gente, um beijo para vocês. Agora eu vou para minha live de oração. É isso aí, minha querida. Vai lá, amada. Um beijo para você. E até no store daqui a pouco. E eu te vejo assim que eu postar essa live aí. Beijo no seu coração. Até terça, 19 horas. Beijo para vocês.